Cada empresa que a gente foi conhecendo, funerária, crematório, fábricas de urnas, para trazer trabalho para o laboratório do setor do luto, né, a gente começou a verificar que elas precisavam ter um acompanhamento, um reconhecimento da universidade. Então, o primeiro contato com essas empresas foi por conta do congresso. O congresso aconteceu, a primeira edição, em novembro de 2023. Depois disso, a gente percebeu que precisava ter, com parcerias dessa empresa, a criação de um curso de especialização, né? E na hora de criar o curso de especialização, meu nome é Fernando Gentil, eu sou professor do curso de Ciências Contábeis da UFPE. Eu tentei criar o curso de especialização pelo centro, né, pelo curso de contábeis, e não foi possível, porque contabilidade não estava próxima ao luto. Então, negócios relacionados com a morte e o luto é um tema muito interdisciplinar, muito transversal, e aí eu tive que criar, primeiro, um laboratório que pudesse abrigar o curso de especialização. Então, a nossa iniciativa aqui na UFPE foi trazer, primeiro, autorização de um laboratório, né, que foi criado numa portaria em janeiro de 2024, e depois disso iniciar os projetos. Iniciamos os projetos pensando em abrigar trabalhos pensados nos negócios do setor do luto. Então todo mundo que está acompanhando a conversa vai entender que necessita desses gastos, de planejar esses gastos, de falar sobre o luto, né? Embora a finitude não seja um tema muito discutido na área de negócios, a maioria das empresas no Brasil são familiares e a gente vai precisar de pensar como se planejar para o futuro e manter esses negócios. E quando eu tenho esse empreendimento, quando eu estou levando em conta esse negócio, quais são os indicadores, quais são as métricas, qual é o design, qual que é o efeito, né, dos meus investimentos dentro desse setor. Então, é uma ideia pioneira daqui da Universidade Federal de Pernambuco, através do laboratório. Criado o laboratório, a gente pensou no curso de especialização para formar pessoas que queiram pesquisar também nessa área, pensada nos negócios. Só que para a gente fazer o curso de especialização, a gente precisava dos livros, de um referencial bibliográfico e também técnico, que explicasse o setor, né? É um setor muito fechado, não apresenta informações, né? É um setor que precisa de muita transparência e precisa de iniciativas, né, que acredito que vão chegar a partir do setor público, porque a gente está com parceria aqui com a Prefeitura de Recife para criar indicadores para entender como melhorar um cemitério, mas a partir daí a gente inicia, né? Surge a ideia de se criar uma coleção de livros que a gente intitulou Luto, Consciência, para tratar das temáticas específicas. Então a gente tanto vai ter engenharia, como vai ter design, como vai ter enfermagem, saúde, moda, vários temas dentro da área, e a gente precisava de material técnico. Se a gente pesquisar aí a moda funerária, a contabilidade para o setor do luto, incluindo planos funerários, a gente não tem material para isso. Então, o nosso primeiro projeto dentro do laboratório é o projeto Luto Consciência, e eu precisei buscar uma editora. Pensando em editora, a gente tem a editora da UFPE, da própria universidade, mas que ela atua de maneira virtual. A gente tem alguns projetos dentro da editora, e eu gostaria que esse projeto ele fosse muito mais linkado entre as empresas e um editorial independente, né, que não fosse só limitado ao UFPE, onde a gente tivesse essa abertura para que o laboratório possa se estender para outros estados e para outras realidades. Então, para isso a gente vai falar com o Davidson, que é CEO da empresa Ser Poeta, que fez essa primeira parceria para a coleção de livros Luto Consciência.
né? Aí eu acho que ele pode se apresentar e começar falando um pouco da parceria e como ele pode trabalhar com as empresas para a construção desse material. Bom, meu nome é David Almeida, como o Fernando falou, sou o CEO da editora Ser Poeta, e a gente vem somar esse projeto que eu já achei de uma forma muito empreendedora e revolucionária ao setor do luto. Eu digo isso com toda clareza porque eu não conhecia esse vasto mercado que é e o cuidado que tem que se ter com a família de pessoas que perdem seus entes queridos, inclusive até os seus pets. Eu não imaginava que existia todo esse mercado. E a editora, ela vem para somar o Laboratório do Luto Consciência, trazendo esse material que vai funcionar tanto para pesquisa, para quem está querendo abrir o seu negócio funerário, para quem quer entender melhor o mercado, para quem precisa entender como é que funciona as leis que estão envolvidas quando você perde um ente querido, e isso realmente você não encontra. E como a morte ainda é um tabu, a gente acha que só deve falar quando se tem a presença do cadáver ou do falecimento de alguém da família. Não é bem por aí, porque você tem que entender como é que vai funcionar a partilha de bem, você tem que entender qual é a melhor forma de deixar o seu ente querido em uma urna, como é que vai levar até o velório, como é que após o velório, tudo isso o laboratório traz de forma muito consciente e muito respeitosa para que você possa entender e até querer se especializar na área. Então, Davidson, eu acho que nunca escolhe um dia para falar sobre a morte, né? A gente não fala, hoje vamos conversar sobre a morte, né? Então, por isso que a gente tem essa carência de material. Porque a gente, inclusive no setor, é muito mal visto o uso dessa expressão, a morte, se preocupando em ter a maior delicadeza, como você falou, com a pessoa enlutada, né? Mas então, dentro do laboratório, a gente começa a criar um ambiente onde seja estimulado essa educação para a finitude, para a gente entender que a pessoa tem 70 anos, então existe uma média, uma expectativa de vida dessa pessoa, onde eu sei que eu vou passar 4 natais, né? Vou passar 4 finais de ano com aquela pessoa. Então, quanto vai valer esse tempo para mim, né? Porque eu tenho esse conhecimento. Da mesma maneira, para que não haja uma morte financeira também, e eu me desorganize de maneira financeira, né? E aí a gente começa a trazer outras questões que elas têm uma fundamentação tanto mais técnica, né? Que eu acho que o setor ele traz essa questão mais prática, como uma questão teórica, pensando no que pode ser experimental. Então a gente teve no primeiro evento a questão das cores, né? A utilização de cores que o setor deve utilizar no seu negócio, como a cor pode trazer um efeito positivo ou não. A gente tem a ideia dos planos funerários, o investimento que cada cemitério vai fazer também em tecnologias para sustentabilidade. E aí começa a existir... O que aconteceu? Começou a existir uma série de áreas que são transversais à área financeira, né, e que eu não poderia alcançar. Então, o apoio que a gente tem hoje com a editora participando, eu acho que eu gostaria que você explicasse, porque eu não vou conseguir, de maneira individual, atender todas as áreas. Mas a minha ideia é que a gente tem os núcleos dentro do laboratório, a pessoa se comunica com o núcleo e depois consegue falar com a editora Ser Poeta e trazer o material para enriquecer a coleção, né? Então, eu gostaria que você explicasse um pouco, porque é um contato, né, uma parceria que ela vai ficar meio em paralelo com a universidade, não é dependente da universidade, porque como eu não tenho criação, né, e o Brasil é continental, eu vou ter alguns procedimentos que acontecem no norte, que são diferentes do sul, diferentes do sudeste. A gente vai ter que passar por uma expansão de procedimentos diferenciados, né? Eu tenho colônias europeias, eu tenho muitos estados igual
ou é o caso de Goiás, que a gente tem a participação até do próprio Haiti e recebe estrangeiros, tem a situação muito específica, né, de um país muito grande. Então a ideia é que eu conseguisse ter esse braço, conseguisse ter esse suporte com a editora, para a gente não fugir do tema central do luto, mas trabalhasse dentro dessas 6 linhas, né, e que as pessoas pudessem se direcionar para a editora Ser Poeta, né, e não se concentrar tudo no laboratório, porque aí a gente não vai limitar a expansão de trabalhos. A gente vai estimular para que a gente tenha mais trabalhos e mais discussão, porém com projetos alinhados aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre como a empresa pode falar contigo, como essas experiências poderiam aparecer como livro, né? Bom, a editora vem para somar nesse processo. Primeiro eu quero lhe agradecer por você ter dado espaço a uma editora que é de Pernambuco, que pode somar sim junto com a universidade, porque a gente primeiro aí vai trazer uma transversalidade muito importante, né? A universidade tem demandas enormes. Lá não só funciona o laboratório de luta ou consciência, há outros trabalhos, outras pesquisas sendo feitas. Então a editora vem mais para somar. E essa aproximação que a editora pode ter junto àqueles que participaram do congresso e querem tornar a sua pesquisa em publicação, tá? Que a gente tem o selo específico para publicar essas pesquisas, que se chama Dissertações Editora, que é justamente esse selo que a gente vai trazer e vai abraçar aqueles que estão querendo publicar o seu MBA, seu doutorado, mestrado, afim. Então a gente está aí para vir ser esse braço, até onde a gente pode conseguir levar de maneira mais proativa desses livros, sem precisar ter fronteiras, né? A gente pode trazer outras parcerias também com outras universidades. Então a gente entra para ser também um intercâmbio com as empresas, com os pesquisadores, e assim folgar o laboratório, né? Até porque é uma disciplina que você está trazendo nova no mercado, são pesquisas que estão precisando voltar de uma forma mais urgente para que possamos ter esse material ao alcance, para que a gente possa ter um material de qualidade, e sempre a destacar aqui, Fernando, a importância que o laboratório está dando à qualidade de tudo que está sendo feito. Porque um tema como esse não pode ser feito de qualquer maneira, porque a gente fala de algo que é um tabu enorme. Ninguém quer falar sobre o luto. A gente vive o luto muitas vezes sem querer falar dele. E um material como esse, tendo parceria do laboratório, tendo a parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, você está mostrando o cuidado que a gente tem que ter, inclusive com o mercado que vem crescendo de forma sem ter um controle. Então, quando você está se propondo a isso, você também está mostrando um norte para que as coisas não sejam feitas a qualquer maneira. Certo. E eu acho que também o que facilitou muito para mim é a questão da distribuição. Porque pela universidade a gente não ia conseguir, acredito, fazer esse material, ele ser divulgado e chegar até a nível internacional de maneira como o autor escolhesse ou como a empresa escolhesse, e aí nisso vocês podem atuar de maneira mais independente e fazendo a edição, a formatação, a escolha de acordo com cada projeto. Com cada projeto. E importante disso é que a universidade continua tendo a sua participação, e a editora é uma co-participante, porque a gente vai fazer justamente isso, conseguir entregar o livro aonde a universidade não poderia chegar, não por falta de capacidade, mas talvez pela burocracia, pela forma que vai distribuir, como é que vai fazer o livro transitar entre um estado e outro. Isso precisaria de ter um tempo maior da universidade. E a editora ela vem justamente para isso, para fazer essa integração e essa parceria. Em muitas situações, a gente sabe que o congresso internacional ele é presencial. Então, eu conversando aqui com o Davidton, né, eu acho que fica bastante importante a gente esclarecer que o congresso sendo presencial e aqui em Recife, muitas pessoas podem se interessar em ter
o seu trabalho publicado, contribuir para o laboratório, contribuir para a pesquisa dentro da universidade, mas estarem à distância. Então, o que aconteceu já na primeira edição, né, com o Testamento Digital, por exemplo, que é o nosso primeiro livro, a empresa que tem a iniciativa de fazer o Testamento Digital como instrumento válido, a Guarda Digital, ela falou com Davidton e entrou dentro da coleção, né, entrou na coleção para que a gente possa ter o material que discuta questões jurídicas para o setor focado no Testamento Digital. O que eu quero dizer com isso? Que a gente resolve a questão da distância, né? Porque como fica muitas vezes inviável para o pesquisador, para o interessado, para a pessoa que quer mostrar o seu trabalho, entrar com o livro na coleção somente se estiver dentro do congresso, ela pode entrar em contato com a editora e fazer uma reunião junto com o laboratório dentro do núcleo específico o qual ela quer desenvolver o seu trabalho, né? Então a gente esclarecer sobre isso também fica sendo uma questão importante, porque a ideia é que a gente não tenha esse tipo de limitação, né? Tanto com relação ao congresso, porque o congresso é presencial, como com relação à especialização em governança dos negócios do setor do luto, que vai ser uma especialização à distância, também vai ser virtual. Quando a gente vai pesquisar os materiais, a gente tem a dificuldade da comunicação. Eu sei que Davidton é formado em comunicação, né? Então, como eu vou tratar o luto, como eu vou falar sobre o enlutado, hoje em dia no mercado pet, como é que eu vou informar, né, o tutor do pet que houve essa perda. Então tudo isso é uma área muito grande, inclusive dentro da medicina, onde o assistente social diz que é função do médico informar, o médico vai achar que é função do enfermeiro, o enfermeiro pode achar que é função do cuidador. Então a gente tem um debate muito grande aí sobre a comunicação, né? Mas a gente vai pesquisar material, né? A maioria da bibliografia que existe hoje é sobre a psicologia, tentando entender o enfrentamento, ou então como lidar com essa etapa que é o luto, que é a perda. Mas a gente não tem material técnico que ajude a explicar a experiência, por exemplo, de um cemitério, como ele fez para instruir as pessoas que elas devem tratar de uma maneira ou da outra, ou então do mercado pet, uma empresa de pet que ela passa por esse momento de luto, ela poderia explicar e ter o seu material publicado, isso contribuir para a formação até da própria comunicação empresarial dentro do setor. Mas aí eu começo a pensar, dentro do que você falou, da qualidade do livro, para que isso fique claro, eu gostaria que você explicasse, por favor, o processo editorial. Então a pessoa tem essas ideias, ou então ela já tem uma base que chega a ser até uma base empírica, onde a gente poderia fazer um experimento e sacar alguns resultados, né, pensados nessa 20 anos de mercado, 30 anos de mercado, pessoas aí que são que podem até orientar o setor, fazer previsão de tanto conhecimento que tem sobre o setor, né? Então poderiam ter estudos fundamentados já com base na sua própria experiência. Mas aí na hora de fazer o livro existe uma dúvida, porque para mim, por exemplo, que não estou no mercado editorial, eu não sei as etapas. Para a empresa, ela não sabe a etapa. Ela vai ter que pagar, o importante para ela é o conteúdo, ela vai querer ter a foto da empresa dentro do livro, né? A gente já tem acordado que o livro é para conhecimento técnico-científico e não é para promover as empresas. Mas se ela financia um projeto, ela pode ter o livro. E para ficar mais claro, eu queria que você explicasse assim, o processo dentro da editoração. Tá funcionando os microfones, né? É muito interessante a pergunta, porque eu acho que todo autor e todo pesquisador tem essa dúvida. Experiência própria aqui com a editora. Quando a gente fala da qualidade do material, do processo editorial, que muitas das vezes as pessoas que estão se iniciando no mercado editorial, ela acredita que eu mando o livro para a editora logo imprime. E não é por aí. Primeiro a gente tem que ter uma olhada nesse conteúdo,
ter a checagem desse conteúdo, se vai precisar pagar direitos autorais para alguém. Por exemplo, autores acham que pode citar o nome de todo mundo, pode citar qualquer fonte, e às vezes tem fontes que, se você cita, vai ter que pagar o direito autoral daquela fonte. Principalmente quando eu vou usar uma foto. Eu tirei a foto do meu celular, eu posso usar o espaço, qualquer espaço público dentro do meu livro, que eu preciso ter aquela foto, tem que checar se o espaço autoriza. Então isso ainda é antes de começar um processo de revisão do livro. E se a editora, se o editor-chefe não tem esse contato, seja com a empresa que vai publicar, seja com o autor, seja quem está coordenando o projeto, pode acarretar em um problema enorme no futuro, inclusive do livro ser recolhido, porque você não checou isso antes. A qualidade, né? Pois é, então a qualidade tem que ser bastante importante. Eu tenho que ter o profissional que se chama do diagramador, que quase não se vê falar nos comentários editoriais, que o editor esquece de dizer. E o diagramador, por exemplo, ele é a pessoa mais importante depois do autor, porque é ele que vai dar a impressão digital do livro. É ele que vai dar as métricas que o livro tem que ter, para que na hora da impressão, por exemplo, há livros que você vai ler, a letra é muito pequena, lhe incomoda bastante. Quem tem problema de estigmatismo, a letra, qual é o tamanho ideal. Então o diagramador ele pensa em tudo isso, para depois o livro ir para o que vai se rodar nas máquinas de impressão. Hoje a qualidade maior são as máquinas em offset, há impressoras que têm trabalhado com impressoras no fundo de quintal de casa, e você às vezes vai receber um livro impresso numa impressora comum. Isso é um problema? Não, desde que fique claro que esse é o serviço que está sendo prestado. Porque a gente já recebeu pessoas aqui na editora que não optou pelo nosso orçamento, foi fazer um orçamento em algumas editoras que oferecem valores muito fora do mercado, e quando o livro chega você tem uma surpresa. E aí eu pergunto, você leu direito o contrato? Você viu se lá no contrato ele estava te dizendo que a qualidade da impressão seria essa? Porque se ele informou no contrato, não tem o que correr. Se ele ou se ela, né, se o editor, se a editora lhe informou isso no contrato, não tem como recorrer. Se ela omitiu, já cabe jurisprudência. Então todo esse cuidado o autor tem que ter. Não é simplesmente colocar o livro no mercado, é começar a entender as etapas editoriais e acompanhá-las. Porque se eu estou colocando algo no mercado, que é um livro, que enquanto o tempo existir, esse livro vai me deixar imortalizado, enquanto esse livro estiver circulando, vai estar ali um cartão de visita do meu trabalho. Se eu não tiver esse cuidado antes dele ser impresso, eu posso colocar o meu nome enquanto profissional em xeque. Não pelo conteúdo do livro, simplesmente pela qualidade do livro. E as pessoas nem se querer adquirir o livro. Então, isso é muito complexo. Há outras formas de publicar livro, eu tenho certeza disso. Tenho compreensão que há outros mercados, mas você tem que entender se o seu nicho cabe. Por exemplo, em poesia as pessoas podem publicar livros cartuneira, fica muito bonito, livro artesanal, mas é a proposta editorial do livro. Um livro de pesquisa, um livro que vai trazer um tema tão sério como esse, eu não vou oferecer uma publicação em cartuneira, né, com papel mais reciclável, com uma capa de papelão, com a capa que alguém vai pintar no pincel. Não vai convencer as pessoas. É uma outra proposta editorial. E isso é importante que o autor, que a empresa tenha clareza do luxo, inclusive a palavra é essa mesmo, da qualidade que eu quero mostrar para as pessoas, para que as pessoas se sintam seguras, não só pelo luxo, mas pela qualidade do que elas irão adquirir. Eu acho que isso é importante. Então, os dois primeiros lançamentos do laboratório, né, da coleção Luto Consciência, vão ser apresentados dentro do Congresso Internacional desse ano, de 11 a 14 de novembro, em Recife, na UFPE. E os dois títulos, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos dois, para a gente ter essa ideia e também trazer um convite para quem se interessar pelos temas, participar conosco no evento. Bom, a Guarda Digital está de parabéns por ter aceitado o convite e está preocupada em colocar um material ao nível que a editora é, ao nível que a empresa é, ao nível de excelência que a editora quer atender as pessoas que vão solicitar da Guarda Digital esse apoio. Os dois títulos da Guarda Digital são muito importantes. Um, porque é um tema que a sociedade
praticamente não quer se falar nem quem está em vida, que é para o pessoal LGBTQIAP+. Imagina depois do falecimento. Exato. E esse público também merece ter sua especificidade. Então a Guarda Digital ela está inovando o mercado, tendo essa confiança de colocar esse mercado de colocar esse produto no mercado. E a outra é a questão do próprio, agora me faltou o nome, do próprio produto do testamento, que também é algo muito importante, né? Uhum. Quando a gente vai falar de testamento, as pessoas já dizem, não, vá para lá, está me agorando, mas isso também é importante, porque se você cuida do seu testamento em vida, você está tratando das pessoas que você ama. Você não está tratando da sua morte, você está tratando das pessoas que você ama para que elas possam ter uma segurança depois da sua partida. Lá nesse livro você vai poder ter algumas orientações de como você pode deixar essa herança, porque às vezes o Estado toma conta, se você não deixa bem discriminado, outra pessoa, se você tem parceria, outro parceiro, outro sócio, pode se empossar, se você não deixou claro isso. Então isso é você tomar conta de quem você ama. Então tá de parabéns. E outra coisa, Fernando, é deixar as pessoas à vontade para, se quiserem ainda lançar seu material no Congresso, ainda há tempo, né? Basta procurar o laboratório, procurar o Fernando, que a gente vai estar aí sempre estando junto nessa parceria de publicação, e você vai poder estar participando do Congresso, sendo imortalizado, publicando o seu livro. Certo. Eu quero comentar rapidamente, né, os 3 temas que você tocou. Então, o lançamento dos livros que já estão prontos, né, praticamente, eles foram um projeto, assim, iniciado logo com o Congresso de novembro, né, então a seriedade no trabalho inicia aí, porque novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. A gente está praticamente 8 meses num processo para ter esses 2 livros, né, e fazer o lançamento em novembro. Então, o primeiro livro, que é com o professor Flávio, ele fala sobre o testamento digital. É uma inovação total, porque as pessoas, como você falou, têm o tabu de se tratar de um testamento e passam muito tempo depois pendentes de uma decisão judicial sobre o que ficou de herança. Então, como a gente falou, até com relação às empresas, com relação a quem tem pouco patrimônio ou muito patrimônio, esse tema vem assim de maneira muito cabível para atender uma linha específica dentro da área de direito, né? Tanto para sucessão patrimonial como para a linha do direito. Eu acho que são temas que conversam. Então o Flávio, ele já se vincula um pouco com esse tema de sucessão patrimonial, que é o tema da Márcia Ferreira. É uma doutora, professora lá da UFPE, e ela tem um projeto já também pronto para iniciar a sua editoração, para que saia com a qualidade que ela espera, e ela já vai inclusive apresentar agora para a OAB, parece que é do Rio de Janeiro, mas são temas alinhados, pensados no direito e proteção patrimonial, que é o caso da Guarda Digital. O outro livro, da diversidade, também é uma inovação, né? Eu acho que é bastante oportuno a gente falar aqui que a maioria dos temas são inovação, porque não tem no mercado, não tem livro que fale sobre a diversidade, né? A diversidade pensando no luto e na proteção patrimonial para um público diverso, né? Então, o público diverso, a gente vê aí, ele é capaz de mudar a presidência do país, né? Então, eu vi uma entrevista recente do Ney Matogrosso, ele falando isso. Se o pessoal da parada gay entendesse a importância política que eles têm, o que eles podem mudar, muito seria feito. Mas assim, a gente pensando no livro, o livro ele vem como um produto que as pessoas estão esperando para saber, para gerar conhecimento realmente de como eu fazer a proteção patrimonial e também, por outro lado, como é que eu vou poder pensar no atendimento, né, que combata o preconceito, que pense num tratamento igualitário. Porque a gente tem preconceito do que a gente não conhece.
E no setor do luto a gente não conhece nada, então aumenta muito o preconceito quando chega um casal de homossexuais, um casal de lésbicas, ou então a gente está tratando de duas pessoas ou três pessoas que fazem parte de um trisal, de uma família, e eu vou ter que fazer esse atendimento, né, para a pessoa pequena, né, que também faz parte do público, os cadeirantes, todo esse pessoal que faz parte de um atendimento diferenciado. Esses temas estão sendo tratados no livro, né, porque eles são polêmicos, porque não são tratados. Então, quem faz esse segundo livro, que vai ter o lançamento, é o Alexandre Passarello, que está como diretor da Parada Gay de São Paulo, e o Daniel Pereira, que é um contador, professor também, que trabalha na área de planejamento para política pública LGBT. Então, acho que são materiais interessantes para o setor, de qualidade, que a gente pode considerar para o lançamento desse ano dentro do Congresso. Davidson, por favor, gostaria que você desse as suas palavras finais, né, para a gente encerrar essa primeira apresentação do projeto do LabCel, Laboratório do Setor do Luto. Ok. Eu agradeço, né? Todo espaço de fala ele é muito importante. Eu estou sendo um bebê, eu estou engateando na questão da lutoconsciência, graças a essa parceria, e eu me tornei uma outra pessoa, com outro nível de consciência para se falar do pós-morte. E eu queria deixar aqui um adendo, que a única forma de você se imortalizar é publicando uma obra. Então, o laboratório está dando a oportunidade às pessoas que trabalham com a mortalidade no seu dia a dia, porque os profissionais que estão ali para atender esse público estão com a mortalidade no seu dia a dia, elas poderão ser imortal publicando os seus trabalhos. Perfeito. Eu finalizo dizendo que o laboratório é um espaço, né, para abrigar trabalhos, né, que quem conhece realmente o setor, quem tem a experiência, são os profissionais que estão atuando, o próprio sindicato. A maioria são pessoas que já estão há muitos anos, como eu já disse, de vivência com esse desafio que é enfrentar o momento mais difícil que todos nós vamos passar durante a nossa existência. Então fica o convite tanto para as empresas como pesquisadores e pessoas interessadas no luto.